Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. São 8h29. O grande destaque no noticiário na semana no país foi a análise da primeira turma do Supremo Tribunal Federal a respeito da denúncia da Procuradoria-Geral da República em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e um núcleo militar, político mais próximo numa acusação de tentativa de golpe de Estado depois da eleição de 2022. Nós chamamos aqui para o programa para conversar conosco o advogado criminalista Davi Tangerino, que esteve conosco já em várias oportunidades, inclusive comentando aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, aspectos interessantes sobre o julgamento do Mensalão, da Lava Jato. Em várias oportunidades, quando nós temos julgamentos dessa magnitude, nós nos socorremos ao seu conhecimento para compartilhar aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Professor Tangerino, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Bom dia, Pedro, um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso em recebê-lo. Bom, são crimes diferentes, é um rito diferente. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal recebeu de forma unânime a denúncia da Procuradoria-Geral da República em relação a esses 8 acusados, que agora são réus. E ainda nós temos mais uma leva, porque são 34 acusados no total, e houve o fatiamento dessa denúncia por estratégia ali da acusação e também do Supremo Tribunal Federal, para que houvesse um pouco mais de celeridade e organização na distribuição ali da análise desse caso, né? Eu queria perguntar para o senhor, primeiro, em relação à postura adotada pelas defesas dos acusados. Houve reclamação, que não foi acatada pelos ministros, de cerceamento de defesa, de falta de acesso ao material que estava disponível lá para o julgamento. Essa foi uma bandeira levantada e muitos advogados trouxeram considerações. Eu gostaria de ouvi-lo sobre o que o senhor acompanhou desse caso específico envolvendo a acusação que está sendo julgada na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Pedro. Não, de fato, várias ditas preliminares, né, foram arguídas, ou seja, uma série de temas que, né, como é que eu vou colocar num português mais sem jargão, né, congela o julgamento daquele caso, né, e tem que resolver uma questão antes do mérito, né? Então são questões que precisam ser decididas, mas que não levam nem a uma decisão inocente, nem de culpado. Então discutiram lá competência, depois disso se era plenário ou se era primeira turma, né? E aí você traz o que para mim é o tema mais importante de todos, o que mais preocupa, que é o tema do acesso às provas, né? Alguns advogados disseram, olha, eu não tenho toda a prova. E aí o que o Supremo decidiu? Ele falou, olha, para este recebimento da denúncia, basta que você tenha acesso, você defesa, tenha acesso às provas que foram usadas na denúncia. E eu discordo dessa posição, não é assim que costuma acontecer. Inclusive, o normal, digamos, né, o mais recorrente é que o relatório policial, que é o nome que se dá à última um delegado de uma delegada dizendo, olha, esse caso para mim acabou. O que eu tinha para fazer aqui está feito, está aí, Ministério Público, né? Esse relatório só é feito depois que toda a prova é traduzida, digamos assim, em meio corpóreo, né? Então, as mídias estão lá disponibilizadas, já tem o relatório de perícia, já tem a cadeia de custódia, tudo bonitinho. Por que isso é um problema, né? Porque a acusação, o Ministério Público, nesse caso a Procuradoria-Geral da República,
ela, com os dados que ela tem, ela elabora uma hipótese acusatória. Então, se nem toda a prova está produzida, número 1, você diminui a capacidade de a Procuradoria-Geral da República fazer a denúncia mais precisa, mais correta, mais coerente com a totalidade da prova. Porque, afinal, ela também não conheceu um pedaço dessa prova ainda. E número 2, você impede que a defesa possa oferecer, logo no começo do processo, né, elementos contraditórios àquela hipótese acusatória. Né? Então, eu acho esse um tema preocupante. Eu acho que esse é um tema que ainda vai dar muito nesse caso, porque o Supremo, para isso não precisa. Precisa ter quando, então? Porque daqui a pouco, e nós estamos vendo que esse processo está bastante célere, daqui a pouco vão marcar audiência para ouvir as testemunhas de acusação. Esse é o próximo passo desse processo. Ora, eu preciso da prova. Eu preciso da prova porque pode ser que no celular do meu cliente, naquele material que foi apreendido, haja elementos sobre os quais eu queira fazer perguntas para as testemunhas de acusação. Né? Então, desculpa, foi uma resposta um pouco longa, mas é porque é um tema bem técnico, a gente precisa colocar alguns parâmetros aqui. Agora, doutor, o senhor falou sobre as provas e a alegação da defesa, que foi negada pelos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, de que os advogados que defendem esses 8 acusados não tiveram acesso a todas as provas. Existe ainda alguma saída? Porque os advogados apresentaram aos julgadores o que acreditavam, que não têm acesso a tudo. Os julgadores da instância máxima disseram que sim, eles têm acesso a tudo. A partir de agora, o que pode mudar? Na verdade, o que os ministros disseram, e veja, às vezes são pequenas nuances linguísticas aqui, por isso que eu estou sendo bem explicadinho. O que os ministros disseram foi o seguinte: tudo o que está juntado nos autos, vocês já têm. O diabo está justamente naquilo que ainda não foi juntado aos autos. Então, claro, eu não vou saber dar muitos exemplos, porque eu não conheço os autos, mas o advogado de Braga Neto disse: eu não tive acesso ao aparelho celular do meu cliente. O que ele quis dizer com isso? Então, imaginando que os ministros não estão mentindo para a gente, né? Esse celular foi apreendido, ele está no órgão de perícia da Polícia Federal, e ainda não disponibilizaram para o advogado de Braga Neto nenhuma cópia idêntica do celular para ele mesmo fazer a pesquisa do que interessa, né? Tampouco vieram aos autos, então, alternativamente, os arquivos que eles encontraram foram juntados aos autos. Né? Então, é desse tipo de prova que a defesa está falando, aquilo que ainda não está inserto, né, inserido nos autos. Agora, você tem razão. Agora, não tem mais para quem recorrer. Né? Essa é uma das grandes desvantagens de você ser julgado, desde logo, no Supremo Tribunal Federal. Não tem âmbito recursal. Né? Pelo menos, né? Como é que eu vou colocar aqui? Pelo menos em vindo esta prova e a defesa conseguindo manejar, então, uma oposição ao que está sendo acusado, há a chance de uma absolvição. Então, no final do dia, o que acontece aqui é a perda da chance de o sujeito sequer ter sido processado, de a denúncia já ter sido rejeitada. O recurso da primeira turma para o plenário é um caminho viável? Pedro, não. Ou melhor, neste momento, não. Existe uma única previsão de esse tema ir parar no plenário lá na sentença. Imaginando que a sentença seja condenatória, mas não seja unânime. Que é o embargo. Porque, é claro, se a maioria for absolutória, acabou. Tá. O Ministério Público não tem recurso para o plenário. Se a maioria for condenatória, mas não for unânime,
existe um recurso chamado embargo infringente, né, que aí leva o tema para plenário, mas só lá no fim dessa história. Tá certo. Doutor Davi, o senhor trabalhou como auxiliar lá no Supremo Tribunal Federal, já disse isso para nós em outras oportunidades. Como que vai ser esse processo agora? Qual é o próximo passo? Nós vamos ter, por exemplo, a possibilidade dos réus, o ex-presidente Jair Bolsonaro, frente a frente com o Alexandre de Moraes, o relator, os outros ministros, podendo fazer perguntas, ou o rito é diferente do que aconteceria num caso de primeira instância na Justiça Comum, na Justiça Federal? O rito propriamente dito, de atos e tal, ela é a mesma, né? Ou seja, testemunha de acusação, depois testemunhas de defesa, depois Mauro Cid como réu colaborador, depois o interrogatório dos demais réus, né? Agora, o Alexandre de Moraes, assim como Joaquim Barbosa não fez no mensalão, e para isso há algumas acomodações regimentais, não será ele, muito provavelmente, a colher a prova, como a gente diz, né? Quem vai presidir essa audiência, das duas, uma. Ou os juízes instrutores dos gabinetes, né? E na época do mensalão isso era muito incipiente, mas hoje eles têm, se não me engano, 4 ou 5 juízes por gabinete, né? Que tem a capacidade de ir tocando essas audiências. Ou então existe uma previsão legal também, e isso foi amplamente usado no mensalão, de o ministro Alexandre, em bom português, mandar um juiz, uma juíza da Justiça Federal em Brasília, de primeira instância, a realizar esses atos. Então, o papel desse magistrado é presidir essa audiência, né, conduzir ali, e depois manda a mídia para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Então, agora, no último puxão de orelha de Mauro Cid, o Alexandre quis fazer pessoalmente. Então, é possível, eu não acho provável, mas é possível que ele queira presidir pessoalmente alguns desses atos. Talvez os interrogatórios dos réus, talvez o interrogatório do Mauro Cid, mas eu acho improvável porque isso também gera muito desgaste, né? Agora, doutor, o senhor falava sobre o ministro Alexandre de Moraes, que nesse caso é colocado como o relator, está julgando os acusados, mas também aparece dentro do inquérito como uma das vítimas, inclusive com um plano, um suposto plano para matar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Nesse caso, Alexandre de Moraes pode aparecer como testemunha ou em depoimento como vítima em algum momento desse processo? Não pode. Não pode. Ele não pode acumular o papel, né? Não tem nem muito o que dizer aqui. No direito, raramente a gente pode dizer sim ou não, no direito penal pelo menos, né? Raramente a gente pode dizer sim ou não tão curtamente. Aqui simplesmente não pode. Ele não pode ser testemunha, porque isso é incompatível com a sua posição de magistrado. E se for para ser testemunha, tem que abrir mão de ser relator do caso. Correto. E na medida em que mantido como juiz, se entendeu, então, de que ele não era a vítima direta dos crimes acusados. Então, ele nem poderia figurar na posição de vítima. Nós estamos conversando com o advogado criminalista Davi Tangerino nesta manhã aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Não sei se o senhor teve acesso nessa manhã, né? Até porque são 8h43 da manhã, mas o jornal Folha de São Paulo está hoje trazendo uma entrevista com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Do ponto de vista jurídico, que cabe aqui a pergunta ao senhor para esclarecimento, é que o Bolsonaro admite, já tinha admitido em declarações, mas agora com mais detalhes nessa entrevista à Folha, de que houve um movimento ali muito preliminar dentro do governo, um estudo
bem genérico sobre uma possível decretação de estado de sítio, chamar o Conselho da República. Bolsonaro diz que são todas medidas amparadas na Constituição. E nada disso caminhou na velocidade ou no desfecho que tivemos na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Queria que o senhor trouxesse para nós aqui elementos jurídicos dessas etapas da configuração de um crime. Cogitação, atos preparatórios, execução, para colocar aqui para o ouvinte formar a sua convicção a partir das notícias que ele recebe. Essa, me parece, pela entrevista do Bolsonaro, que vai ser uma estratégia de defesa. Não negar tudo absolutamente, mas indicar mais ou menos por aí, né, doutor Davi? Sem dúvida. Antes, porém, Pedro, eu quero só... eu não li ainda, eu confesso que eu acordei para o seu programa, vou olhar, tá? Mas a provocação que eu faria é a seguinte, né? Se eu pegar esse celular aqui, botar uma etiqueta e falar que ele é um carro, nós vamos aceitar? Não. Que ele é um carro? Não. Não. Não, porque ele não desempenha papel de carro, ele não tem função de carro, né? Por que eu estou insistindo nesse ponto? O nome do documento me parece o menos importante. Não há na Constituição uma previsão de nenhum tipo de intervenção do Poder Executivo que destitua o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, que troque a presidência da República por um triunvirato, ali, por uma junta de 3 personagens. Né? Então, apenas para que nós não compremos de barato que aquilo era uma minuta de estado de sítio, aquilo era uma minuta de golpe. É que ninguém escreve minuta de golpe, né? Você bota uma palavra mais interessantezinha, né? Então, só para a gente não comprar essa premissa de graça. Agora, Pedro, a pergunta que faço sobre o tal do caminho do crime, o tal do iter criminis, que em 2 dos tipos penais que nós temos aqui, o 359L, tentar abolir o Estado Democrático de Direito, 359M, né, tentar impedir o exercício de governo legitimamente eleito, ele se articula a partir do verbo tentar. Então, tentar abolir, né, tentar destituir o governo eleito. Via de regra, então, o que nós temos como caminho do crime? Isso não funciona para todos os crimes o tempo todo, mas mais ou menos o seguinte, né? Nós temos lá a cogitação. Cogitação é um nome bonito para ter a ideia. Vamos dar um golpe de Estado? Vamos. Diz o Código Penal, não se pune cogitação. Porque aquilo que está no plano das ideias não tem a capacidade de ofender, de danificar, de lesionar ninguém. Só está no plano das ideias. Bom, o passo seguinte são os atos preparatórios. São aquelas medidas que você precisa tomar para ser capaz de realizar um crime. Bom, então se você quer matar alguém, você precisa ter um instrumento, né? Seja veneno, seja arma de fogo, seja uma corda, né? Você precisa arregimentar os meios para cometer o crime. Em regra, diz o Código Penal, os atos preparatórios não são puníveis em relação ao crime fim, né? Então, por exemplo, no homicídio, salvo se o ato preparatório em si já for ele mesmo um outro crime, né? Então, se eu quero matar alguém com overdose de cocaína e eu compro cocaína, eu já estou cometendo um crime de tráfico de drogas, independente do crime fim homicídio. Aqui é que começa o nosso problema. Então tá bom, cogitei, me preparei, agora começa a execução do crime. Né? E diz o Código Penal, se eu inicio a execução do crime e eu sou impedido por circunstâncias alheias à minha vontade, ou seja, não fui eu mesmo que parei, que desisti, pune-se o crime na forma tentada. Né? Só que esses 2 tipos penais que nós estamos analisando,
anteciparam o momento punitivo para a tentativa em si. Isso virou o crime em si. Então, Pedro, a pergunta que você me coloca me leva a este momento aqui. O grande tema desse julgamento é, neste caso concreto, houve início de execução? Se a resposta for sim, a próxima pergunta é: o resultado não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade dessas pessoas? Se nós tivermos um segundo sim, então o crime do 359-LM está demonstrado. E aí, para que a resposta fique minimamente completa. Mas, Davi, então como é que a gente sabe quando é que terminam os atos preparatórios e o início da execução? Classicamente, né, o que as decisões judiciais, os livros de direito penal costumam usar como critério mais importante, embora ele seja um pouco subjetivo, ele não é matemático, é quando é que o bem jurídico protegido começou a estar seriamente em perigo. Então, de novo, homicídio a tiros, né? Quando é que a tentativa? Eu estou armado, eu cheguei perto da vítima. Isso já é tentativa? Eu acho que não, né? Empunhou a arma em direção à vítima, opa, agora a vida dessa pessoa está concretamente em perigo. Então, o que nós vamos ter que analisar aqui é se e quando essa trama esteve densa o suficiente para colocar em perigo o Estado Democrático de Direito. E vejam, é um tipo novíssimo que nunca foi interpretado, está sendo interpretado a primeira vez neste caso, né? Então nós não temos um parâmetro comparativo de outras decisões, mas certamente esse vai ser o tema mais central e mais difícil que o STF vai ter que enfrentar nesse caso. Doutor Davi Tangerino, advogado criminalista, participou do Jornal Gente deste sábado, falando um pouco mais sobre o lado técnico desse julgamento, que foi o primeiro do chamado núcleo crucial, mas que agora serão mais 4 dentro da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de outros núcleos dentro desse inquérito da tentativa de golpe de Estado para decidir se todos viram réus ou não nesse caso. Muito obrigado, doutor. Um ótimo fim de semana para o senhor. Igualmente, um abraço, bom trabalho.